vários hoje conhecidos, quem a gente não conhece ainda, né? Lá dentro também vai se apresentar melhor. Eu me chamo Daniel Danilo, historiadores aqui de São Gonçalo. E essa é uma pesquisa que a gente começou já, esse ano completam 10 anos, que a gente está, eu costumo dizer que a gente está mergulhando ainda, né? Eu não cheguei no fundo ainda, porque nunca termina. Eu acredito que eu vou levar a vida inteira tratando desse tema, eu e o Danilo, né? Cada família, cada contato, e muitos estão aqui, que a gente pega um álbum de fotos, pega algum artefato, ou conhece, né? Um relato, né? Principalmente, pegando a galera que ainda está viva, como o seu Valfrid, como outros que nós tivemos o prazer de conhecer, faz com que a gente tenha cada vez mais combustível, né? Eu acho que essa mostra, né, essa exposição e esse evento de hoje é feito, em primeiro lugar, para o seu Valfrid, que representa são 5 dezenas, são 40 e poucos, né, vivos no Brasil atualmente, que tiveram na Itália 80 anos atrás. Então acho que é muito importante a gente fazer esse evento. Agradecer aqui, né, a secretária Júlia, a equipe toda do teatro, da secretaria, o prefeito, por ter dado essa oportunidade. E a gente está muito feliz, é uma emoção grande a gente poder estar aqui tratando desse tema, né, que é uma coisa, quem conhece a gente sabe que essa, não vou usar o termo da bebida, né, mas é uma coisa que a gente vive e consome o tempo inteiro, né, é algo que a gente fala direto, está no nosso dia a dia. Então para a gente é muito natural falar disso e tá tratando desse assunto, né? Então, falando um pouco da exposição, e também é importante a gente estar fazendo isso aqui na nossa cidade. E quando a gente começou, a gente sempre sentiu falta disso, de ter exposições, qualquer coisa que falasse sobre a guerra aqui no município. Então isso para a gente é uma grande realização e a gente fica muito feliz que isso esteja acontecendo. E além da praça, que foi algo que chamou sempre a nossa atenção, a associação caminhando a passos lentos devido a diversas questões, e hoje a gente está tentando fazer esse movimento para trazer à tona esse assunto novamente. É sensacional. Então eu agradeço a todos vocês por terem vindo, e quem puder divulgar também para que venham mais pessoas. Vai funcionar de segunda a sexta, até às 5 horas. Então aí a gente pode entrar mais aqui. Falando um pouco da exposição, vou virar um pouco para cá. Nós fizemos 5 blocos. O último é o da homenagem ao seu Valfrid, mas a gente tenta falar um pouco, né? Esse assunto é muito denso, então a gente teve que condensar ali para poder estruturar, né? Aí nós dividimos assim em blocos. O primeiro, né, fala da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que ela começou depois da agressão, né, dos submarinos alemães, né, agrediram, né, na nossa costa injustamente navios mercantes, falecendo mil pessoas no total, né, de inocentes civis e alguns militares também. Então o Brasil se alia, rompe, né, com o eixo, se alia aos Estados Unidos, e aqui nós temos, né, uma notícia de jornal do dia 28 de janeiro e 22 de agosto de 42, exemplificando isso. Depois temos a visita do Roosevelt aqui no Brasil, em Natal, para a negociação e concessão das bases aeronavais, que foi uma delas foi conhecida como Trampolim da Vitória, em Natal, e a outra é uma manifestação popular, a gente justamente trazendo essa ideia de que não foi uma coisa só de cima para baixo, vamos dizer assim, uma coisa só institucional, de militares, mas foi uma coisa que os estudantes pleitearam, né? Só a gente tentar trazer um pouco para hoje como seria, né? Segundo bloco, tratando um pouco da cidade. Eu pessoalmente, o meu trabalho de monografia é mais voltado para isso, para a participação de São Gonçalo, o jornal São Gonçalo, né? Aqui eu fiz uma colagem, né? Tentei pegar lá nos meus arquivos que eu trabalhei na monografia, e nós fizemos uma colagem aqui com algumas notícias da época, e foram muitas, né? Tem muitas notícias que
o capitão Belarmino de Matos era pai, né? Tem uma peculiaridade aí, pai do Silvio de Matos. Aqui nós temos a filha do seu Silvio, a sobrinha presente. E aí eu tentei trazer um pouco da notícia do jornal São Gonçalo. E aqui é uma visita do Getúlio Vargas ao terceiro RI, que era o quartel aqui, que infelizmente acabou, né? Que serviu, né, de passagem para muitos expedicionários, né, que foram para a Itália. Então essa aqui é uma visita dele, junto com o general Zenóbio da Costa, que foi um dos generais da FEB. Então essa aqui é um bloco que trata mais um pouco da cidade. E é sempre um desafio fazer uma exposição fotográfica, e a gente passou por isso na seleção das fotos, que são muitas fotos que existem da participação brasileira na guerra. E esse terceiro bloco a gente tentou trazer mais a questão do combate, que as fotos traduzissem o que foi a FEB em combate. Então aqui a gente tem a foto do embarque do segundo escalão, em 22 de setembro de 44, saindo daqui do Rio para a Itália. E são os soldados brasileiros, a gente vai andando com os sacos na cabeça, que a gente levavam os materiais que seriam utilizados lá. Tinha um saco A e saco B, que o saco A ficava no front, e o saco B é o que ficava as coisas de necessidades pessoais guardadas. Já essa segunda aqui, alguns elementos do 2º e 3º batalhão do primeiro regimento de infantaria, do regimento de Sampaio. Que essa é uma foto bem interessante, que é uma das poucas fotos, apesar de terem muitas fotos da FEB em si, mas fotos assim próximas de combate, essas são uma das poucas, porque não era permitido que tivessem fotos tiradas lá no momento do combate em si. Então aqui são soldados na encosta do Monte Castelo, que foi uma grande conquista da FEB na Itália. Aí aqui a terceira é uma tropa do Esquadrão de Reconhecimento, que era uma unidade móvel que usavam esse tipo de carro de combate, que é o Greyhound, tomando uma rua de Montese, que foi uma outra localidade que é um dos bastiões da FEB na Itália. Nessa foto aqui, com a menção mais especial, nessa foto aqui temos o Tenente Porã Nunes de Oliveira e o Ari Howe. O filho do Tenente Porã está aqui, o Antônio Henrique, e o Iporã, o pai dele, foi o primeiro homem a entrar em Montese, né? Ele foi conhecido como conquistador de Montese e viveu em Niterói. Então é um prazer enorme estar com ele aqui hoje, enfim, trazendo a memória do pai dele. Nós fizemos questão de colocar aqui o busto dele. E essa quarta foto, e muito emblemática, que é uma divisão inteira, a 148ª divisão alemã, que se entregou na sua totalidade às tropas brasileiras. E essa aqui é uma foto da época que retrata, e aqui a gente pode observar uma condecoração alta de um alemão, que mostrava que era uma tropa já experimentada, uma tropa experiente, que se entregou aos brasileiros. E isso tem várias circunstâncias que levaram a essa tropa ter se entregue ao Brasil. Esse bloco é um pouco maior do que os outros, porque chegando pra cá. E aqui ainda é uma foto que tem a ver com essa, que é essa foto foi cedida pela família do Acácio Lima. Também temos representantes aqui, eu agradeço bastante. Fala mais alto aí. Esse aqui é o Cabo Acácio Lima, que viveu em São Gonçalo. E esse é uma foto do 9º Batalhão de Engenharia da FEB, que capturou essa bandeira e hoje em dia está no mesmo batalhão em Aquidauana, no Mato Grosso. Então, aqui é o Acácio Lima, e essa foto foi cedida pela família. Obrigado, São. E aqui, a chegada do navio americano General Meigs ao Rio de Janeiro. Foi um navio que o Sr. Walfrid, regressou, esteve aqui. E essa foto é de julho de 45.
Esse aqui é um mapa ilustrativo da FEB, que mostra, depois vocês puderem dar uma olhada aqui, tem todo, desde a chegada a Nápoles até as últimas operações da FEB na Itália. Está bem detalhado aqui. É um mapa bem educativo e interessante. Aí agora, gente, o bloco ali trata dos gonçalenses. Não, melhor ele ver. Pode chegar mais pra cá. Bom, esse é um bloco que nós conseguimos reunir aqui algumas histórias dos nossos gonçalenses, que ficou faltando muita coisa, né? Porque a história da participação do gonçalense é bem rica, né? Lá dentro a gente vai tentar falar um pouquinho mais. Mas na primeira foto, né, nós temos o soldado Joaquim Mesquita, que ele era lá do bairro do Buton, que era o nosso bairro, inclusive. E ali embaixo tem um trecho de uma carta, né? Eu vou dar uma lida aqui. E aí ele coloca assim, vou ler do jeito que ele escreveu. Aqui, quando recebemos cartas, nós faz um carnaval, porque é a única diversão que nós temos na Itália, para nós matar a saudade de nossos parentes. Minha irmã, não esqueça do seu querido irmão que está tão longe do cumprimento do dever. O Lucas, o neto dele, estudou com a gente em Ladino e por acaso a gente descobriu que ele era neto de Pracinha. Então tá aí a homenagem. Aqui nós temos 4 ilustres aí, o Moacir Narciso Ribeiro, que era do Capote, um dos fundadores lá, primeiros moradores do bairro. Soldado Antônio Marrasque, também morador lá do Muton, da casa dele que ele morou, está lá até hoje. Também foi o fundador da associação. Ele tinha ideias ainda de fundar a associação em 1945, no próprio ano da guerra. Só foi conseguir na década de 60. Aqui nós temos um dos maiores heróis da FEB, assim como o Tenente Porã, soldado Afonso de Melo, que assim como o Tenente Porã também, como eu não falei ali, recebeu a Silver Star, né, que é a segunda maior condecoração americana, que o Brasil estava subordinado ao exército americano. E o Afonso, ele nasceu na divisa ali de São Gonçalo e Niterói, mas recebeu o título de cidadão gonçalense, viveu aqui a vida inteira e ele teve uma atuação muito importante em La Serra, foi ferido, teve que se tratar nos Estados Unidos e voltou. Essa vai para quem fala que o Brasil não entrou em combate, que a cobra não fumou, como o seu Valfrid fala. E aqui outra figura importantíssima é o Silvio de Matos, o cabo Silvio de Matos, cuja filha Luísa está aqui presente também. Ele era filho do capitão Belarmino, que era o fundador do jornal São Gonçalo. Essa foto também eu consegui no jornal. E o seu Silvio foi, eu acho que assim, depois da guerra, né, eu vou considerar ele como o expedicionário que mais fez, o mais importante daqui de São Gonçalo, porque o próprio seu Valfrid já falou e outras pessoas falaram que o Silvio ajudava de verdade a todos. Então ele ajudou muita gente a conseguir pensão, ajudou muita gente a conseguir seus direitos. Aqui nós temos uma foto da 3ª companhia do 1º batalhão do Regimento Sampaio, que conquistou o Monte Castelo. Nessa companhia, aqui nós temos a foto do Sargento Ari, que era de Niterói, mas foi vice-presidente muito tempo da associação, e aqui atrás, com a setinha, uma rasca. Nessa companhia tinham também outros gonçalenses, o Maurício, o Adelson, que foram figuras aí que o Silvio também ajudou demais, então, que a própria família falou, o Adelson foi ferido na guerra também, recebeu a medalha de sangue. E então, eu tive que juntar aqui nessa montagem, mas cada um aqui dá uma história bem grande. Aqui nós temos, né, os que não voltaram, né, eu chamei assim, foram gonçalenses, e eu tive a abertura aqui, eu estava até conversando isso com o professor Rui, que é meu orientador, sobre o que a gente considera gonçalense, o que a gente não considera, né?
Porque se você parar para ver, tem gonçalense que nasceu aqui e saiu, mas é gonçalense. Assim como teve gente que nasceu em outro lugar e veio para cá, construiu a vida inteira e é gonçalense, por que não? Então, nesse caso aqui, esses dois últimos, o Antônio Eugênio Vieira e o João Rodrigues Franco, eles eram residentes de São Gonçalo na época que foram para a guerra e infelizmente não voltaram. Esse aqui é o Francisco Ferreira Malafaia, morava ali na rua da entrada do Castelo Branco, na entrada do Boaçu. Morava ali. Faleceu num acidente de jipe, lá na Itália. E esse aqui é o Sargento Ciber Porto de Mendonça, que era também do Regimento Sampaio. Que é nome de uma Ele era sargento, para quem pode estar se lembrando do nome, a Praça da Venda da Cruz tem o nome dele, porque ele era de lá. Ele é nascido na Venda da Cruz e morava bem próximo ali. E eu tive o privilégio assim, né, de conseguir o relato exato do momento que ele faleceu com um senhor que está vivo ainda e conheceu ele na época, o Capitão Souza, atualmente Capitão Souza. E ele falou muito bem do Ciber, disse que ele era uma pessoa ímpar, assim, era um cara fora de série, sempre bem-humorado. E infelizmente ele foi atingido quando estava abrigado em Abetaia, uma localidade antes de Monte Castelo, um pouco ali antes do ataque do dia 21 de fevereiro de 45. Ele estava num abrigo, só que ele se abrigou num local assim que ainda ficou um pouco exposto, né? Você imagina quando a guerra, a cobra estava fumando, você conseguia se abrigar. Então caiu um estilhaço, uma bomba estourou perto e ele faleceu. Então, além de pessoas que foram, né, e voltaram e continuaram trabalhando essa memória, eu acho que essa também é uma outra missão que nós temos, de poder preservar a memória daqueles que foram e lutar em nome da liberdade e democracia do mundo contra o nazifascismo, poder, né, eles lutaram pelo mundo livre, né, que nós temos hoje. Então a gente tem que sempre estar lembrando isso aqui, né? Lembrar deles que fizeram esse grande o maior dos sacrifícios, né? Que é a vida. E aqui para fechar, né, esse bloco, uma foto bem interessante que nós achamos no acervo da Associação dos Ex-Combatentes, que fica ali do lado, né? Que é esse prédio aqui, que antigamente era a estação de bondes, né? Dos bondinhos de fogo. O Sérgio ali já me ensinou bastante sobre isso. E ela ficava virada. Aqui nós temos aqui o tanque, é como se tivesse virado para a rua está passando aqui. Atualmente a sede é virada para lá, mas nessa época ela ainda era virada para cá. Então essa é uma comemoração do dia da vitória, né? 8 de maio de 1972. Antigamente vinha a Esquadrilha da Fumaça, tinham comemorações grandiosas ali na praça, muito por conta do seu Silvio e outros que participavam da associação. Então essa foto bem bacana, tem esses balões aqui, soltava pomba branca, tem vários militares aqui, então assim, é uma fotografia bastante emblemática. Hoje a praça sofre uma ressignificação, mas eu acho que ela também preserva ainda e guarda muitas memórias do que ela já passou, né, nesses anos todos, e a gente está aqui também para que ela continue tendo essa memória da Segunda Guerra Mundial e dos pracinhas e da participação gonçalense, porque não é à toa que ela está lá. Uma praça daquele tamanho, com todos aqueles itens, não está numa praça por estar. Então tem toda essa história que a gente está tentando trazer aqui, e tem muito mais, né? Essa foto ilustra isso, né? Eram eventos que aconteciam todo ano, todo 8 de maio acontecia, e dá para ver que está sendo prestigiada a solenidade até com unidades militares vindo. Então isso mostra que São Gonçalo fazia parte até das comemorações do que aconteceu, desse roteiro que ainda existe, mas hoje em dia estão muito dentro das unidades militares. Então, assim, de estar na rua, que a praça é um local público, então esses eventos aconteciam em praça pública. Então isso eu acho que contribui para que seja mais falado desses assuntos. E 80 anos depois a gente está aqui botando no roteiro de novo. A gente está tentando incluir São Gonçalo nesse roteiro ainda de rememorar a FEB
e contar essa história que está perto da gente. A gente às vezes acha que está longe, mas não, a gente está vendo aqui que está perto. Tem pessoas que conviveram. Hoje a gente tem o prazer de estar com o seu Golfite, que esteve lá e isso é próximo da gente. Então a guerra ainda é próximo da gente, mesmo 80 anos depois. Eu acho que é isso. Vamos aqui pro... Agora a gente tem... Pode. Em que momento que aquele canhão que está lá na associação de frente, né, na praça, em que momento que ele foi? Ele chegou na São Gonçalo, você sabe? Então, mais ou menos por volta de 75, por aí, eu consegui notícia. Ele veio funcionando na Lagarta. Ele é um dos últimos do Brasil, né? Aquele tanque é o M3 Lee, que lutou no norte da África. Ele não foi utilizado pela FEB lá, mas ele foi doado pelo Arsenal de Guerra do Rio. E ele veio andando e até afundou o piso da praça e tiveram que fazer uma obra, uma recuperação. Então, são todos itens originais. Tem peças ali que você não vê em qualquer museu e tem peças ali que não tem em museu nenhum aqui no Rio. Que é, por exemplo, aquele lançador de granadas que tem ali é um que você não vê. Eu quero saber se vocês vão fazer um livro pra gente. Tá no plano, com certeza. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Pra fechar, vai sair, com certeza. Agora aqui